Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Esta semana viemos até ao Concelho de Sintra, à pontinha do Concelho de Sintra, nomeadamente à freguesia de Casal de Câmara, onde está o Futebol Clube Desportar, que, ficam a saber, nasceu aqui mesmo, na freguesia de Casal de Câmara, a 13 de novembro de 1978. Portanto, está 13 de maio. Houve aqui um erro meu, mas foi 13 de maio de 1978, portanto cumpriu há pouco o seu 45º aniversário. É uma referência importante na formação desportiva, em diversas modalidades. Viu a luz do dia face à perseverança e resiliência dos seus fundadores, que teve depois, em quem continuou esse trabalho, o alicerce para a sua continuidade. Quando se fala de desporto, raramente se olha para a realidade destes, eu poderia dizer, pequenos clubes de bairro, mas de facto os grandes clubes são efetivamente estes que, com parcos meios, lá vão conseguindo realizar o milagre que se propõem, ou os milagres a que se propõem, quer na vertente desportiva, e esta sala de troféus é um bom exemplo do prestígio que o Despertar já atingiu nesta vertente desportiva, mas mais importante que isso também, numa função social que todos estes clubes de bairro e de freguesia acabam por desenvolver. Ora, para nos falar disto tudo e, de certa forma, nos contar toda esta história que dá pelo nome de Futebol Clube Desportar, convidamos para esta edição António Isento. Ele é o presidente da direção deste clube. Antes do mais, obrigado pela disponibilidade para esta nossa conversa. Que razões é que estão na origem da fundação deste clube? É assim, eu não sou da fundação, já sou mais recente, mas quando a fundação tentei me informar na altura, foi um conjunto de 11 pessoas, 11 amigos, aqui todos desta zona à volta de onde nós estamos hoje, que acharam que deviam começaram uma carolice, a juntar jovens, tirá-los da rua, a jogarem à bola, levar-lhes a jogar, e acabaram por, entre eles, depois formar o que é hoje o Despertar. Muito bem. Nos dias de hoje, o Despertar já atingiu uma dimensão superior a esses tempos da fundação. Quantos sócios é que tem o Despertar? Neste momento, o Despertar tem cerca de 320 sócios, mas brevemente irá haver uma Assembleia Geral, porque é obrigatório de 5 em 5 anos haver uma limpeza de tipo cadernos eleitorais. Exatamente, E irá reduzir substancialmente esse número de sócios, eu julgo quase para metade. Muito bem, até porque as pessoas não são eternas, há falecimentos, há mudanças de residência. Os sócios falecidos neste clube, alguns ficam com um número cativo. Nós fazemos questão disso. António Zé, não serão esses números que me avançou, não será pouca gente, tendo em conta a população de Casal de Câmara? São. Este não precisaria aqui se calhar de uma campanha de angariação de novos sócios? Nós tentamos fazer, mas é assim, eu não sou muito apologista. Há muitos clubes que têm muitos sócios, mas eu não sou muito apologista desse tipo de sócios. Por exemplo, pais de atletas ou atletas serem obrigados a ser sócios. Eu pessoalmente não sou apologista disso. Aqui só é sócio quem Aqui quer. só é sócio quem quer e ninguém é obrigado a ser sócio.
por exemplo, posso dizer, se nós obrigássemos os atletas a ser sócios, posso dizer que neste momento éramos capazes de ter 600, 700, 800 sócios, porque neste momento, então esta época que estamos a ter um boom, vamos falar mais à frente, um boom de atletas em todas as modalidades, podia dizer que este ano, se obrigássemos toda a gente a ser sócio, íamos para perto dos 800, 900 sócios este ano. Mas eu não sou apologista desse tipo de sócios. Muito bem, mais à frente já voltaremos a falar disso, até quando abordarmos as questões de sustentabilidade, para as quais ter muitos sócios parece-me importante. Primeiro, antes disso, vamos ficar a saber que, para quem não conhece, o António Isento nasceu em Manteigas, pelas vicissitudes da vida. Acabou por vir parar aqui a Casal de Câmara. Gostava de saber se ainda visita a sua terra de origem, o que é que se sente quando lá vai? Eu sou daqueles manteiguenses, porque os naturais da minha terra chamam-se manteiguense, e eu com muito orgulho também sou chaveco, porque os naturais da minha freguesia, que é a freguesia de São Pedro, são chavecos, eu sou orgulhosamente manteiguense. Qual é O meu pai era da freguesia de Santa Maria, a minha mãe era da freguesia de São Pedro, as minhas irmãs todas e o meu falecido irmão nasceu na freguesia de Santa Maria, eu já nasci na freguesia de São Pedro. Para mim, Manteigas é um conjunto. E qual é a origem desse termo, do chaveco? Por acaso, olha, é uma coisa importante, mas eu nunca sou. Nunca me debrucei sobre isso. Vai ficando assim e mas sempre assim será. Sou orgulhosamente manteiguense e de Manteigas, sou filho de Manteigas, e o meu objetivo é regressar a Manteigas. Sempre foi desde 1991 que eu tive que vir para Lisboa, por vicissitudes da vida. Vim para Lisboa, mas sempre fui daquelas pessoas em que dizia, eu vou, mas eu volto. E o voltar está para muito breve, porque entretanto as minhas filhas já cresceram, já são grandes, e pronto, e também não estamos a 300 km, 350 km de lá, e também carros, autoestradas e comboios. E os sócios do Despertar deixam-no ir embora? Pois, assim, os sócios do Despertar, alguns se calhar deixam, outros não deixam. A maioria esmagadora não deixa. Mas há sempre um ou outro que se calhar que gostam de me ver pelas costas, mas pronto. Muito bem, só para fechar este capítulo, António, quando vai à sua terra, quando visita Manteigas, e fala regularmente, tanto quanto eu sei, como é que vê a Manteigas de hoje face à Manteigas que deixou quando veio para Lisboa? É uma terra, nós aqui, inclusivamente, estamos aqui em polos opostos. Casal de Câmara tem uma densidade populacional enorme, Manteigas, nem por isso. Manteigas só é vítima também da desertificação do interior. É assim, Manteigas neste momento, se eu não me engano, está com cerca de 3.500 habitantes. Há uns anos para cá tem havido um boom de novas crianças, de novos nascimentos, alguns amigos meus, outros familiares. O Casal de Câmara está perto dos 23 mil, 24 mil, ou seja, estamos a falar de polos opostos completamente. Mas posso lhe dizer que notam-se grandes diferenças depois de eu ter saído lá em 91, foi quando eu vim para Lisboa. Mas há diferenças grandes, as vários presidentes que passaram, cada um tentou fazer o melhor que podia, o melhor que sabia. Neste momento tem um presidente jovem, muito mais jovem que eu, e que acho que está a dar um novo dinamismo à vila. E há postos de trabalho suficientes? Há muito na restauração e pouco mais obras. E eu, apesar de me ter afastado, quer dizer, fisicamente, porque cada vez que me venho embora eu digo sempre, o corpo vem mas o coração fica, até porque os familiares falecidos estão todos lá, posso lhe dizer que aquilo melhorou bastante e vai melhorar, quem for a seguir terá que fazer melhor.
Muito bem, e se quiserem ter a certeza dessas melhorias... É irem lá e é visitar. lá. Muito bem. Entretanto, vem para Casal de Câmara, chega ao Despertar. Há quantos anos é que está ligado ao Despertar? Então, Eu assim, sei que já foi presidente, já fui presidente, saiu, passou Não, a ser... não saí, Não mudei saiu, de passou cargo a porque ser presidente da eu Assembleia Geral. eu vim morar para Casal de Câmara em 2001, de 2000 para 2001. Na altura, sou sincero, nem sequer sabia que existia o Despertar. E conhecia o Canessas, do qual sou sócio. Depois, já voltando um bocadinho atrás na conversa, eu saí da terra, vim para Lisboa, mas sou sócio de várias coletividades da minha terra. Sou sócio da Associação Desportiva de Manteigas, que é o meu clube de coração. Sou sócio da Banda Filarmónica, sou sócio dos Bombeiros, já há muitos anos. Ou seja, mantenho as minhas ligações todas que eu tinha na terra. Não é de agora, são de há muitos anos, porque também pertenci muitos anos ao agrupamento de escoteiros de São Pedro. Fui escoteiro desde os 6 anos até aos 18. Ou seja, não sou daqueles manteiguenses que se lembrou da terra agora. Sou daqueles manteiguenses que esteve na terra e que saiu da terra com o propósito sempre de voltar, de regressar. E eu sempre disse à minha falecida mãe que eu prometi-lhe que um dia ia voltar. E eu vou voltar. Agora, voltando onde a gente está em Casal de Câmara. Eu vim para cá em 2000, 2001, não fazia a mínima ideia que existia o Despertar, sabia que existia o Canessas, porque morava na Ramada, do qual também sou sócio do Canessas, conhecia o CAC, conhecia o Santa Maria, mas o Despertar eu não conhecia. Vim parar aqui como? Através de um grupo de amigos, desde essa altura de 2013, fui chamado para uma reunião que não tinha nada a ver com o futebol, nesse dia, porque não conhecia ninguém daquela sala, exceto a pessoa que me convidou, e a partir dessa reunião eu comecei a tomar amizades com algumas pessoas, algumas delas eu hoje chamo de padrinhos, que é o atual presidente da Assembleia Geral deste clube, o outro é o meu anterior sucessor, com o José Reis, o Sr. Humberto Torrinha, que na altura era o vogal do desporto da Junta de Freguesia, o Fernando Mata, na altura também estava nessa reunião, que também é sócio do clube, e pronto, através dessas pessoas eu comecei a tomar conhecimento disto, comecei a vir aqui, e passado um ano e meio, pronto, disseram, tu és a pessoa ideal para ir para o Despertar, para ser presidente. Fui o primeiro presidente deste clube com menos anos de sócios, porque entretanto depois fiz-me logo sócio do Despertar. Fui o primeiro presidente deste clube com menos anos de sócios, que não estava ligado a ninguém de família que já tenha cá estado, que não era de cá, ou seja, eu digo que costumo dizer, caí aqui de paraquedas, em 2015. Depois estive cá 2015, 2016, 2017, porque os nossos estatutos só permitem mandatos de 2 anos consecutivos, ou seja, fiz 4 anos, 2015 a 2019, que na altura eu nunca fui jogador da bola, nunca joguei a bola, o mais próximo da bola que eu tinha, lá está, era a minha terra, que ia para o campo de São Sebastião e estava mortinho para que chegasse o intervalo e saltássemos para o campo que era Saibro e íamos jogar a bola. Era o mais próximo que eu tinha da bola, era aos domingos à tarde e ver o clube da minha terra, que é o meu clube de coração, pronto. E pronto, entretanto, tomei muitas amizades aqui, foram 4 anos muito bons, tal como o Sr. Luís sabe. Fui campeão distrital 2 vezes em 4 anos, fui campeão de série 3 vezes em 4 anos, nas outras modalidades já vinha um ciclo, continuámos esse ciclo, e acho que para quem não tinha experiência nenhuma, fiz um bom trabalho. Entretanto, depois de passados 4 anos, acabaram os mandatos, teve que se mudar de direção, que assim os estatutos o obrigam. Aqui ainda obrigam, na maioria esmagadora dos clubes isto já não se passa, aqui ainda está, apesar de ter havido um grupo de sócios que queria fazer a alteração dos estatutos a esse ponto, ainda continuam a teimar nisso. Eu sou contra, eu acho que sou contra, mas também tenho a perfeita noção que cada vez mais é difícil de arranjar alguém com disponibilidade para isto. Até porque, exemplo, aqui no Despertar são todos voluntários. Para se ter uma noção do que isto envolve, quantas horas diárias, em média, é que os dirigentes do Despertar têm de passar aqui no clube? Alguns, em média diária, são 48 horas.
São mesmo, em 24 são 48. Eu falo por mim. Eu, por acaso, tenho alguma facilidade no meu trabalho, porque tenho uns patrões que também são acessíveis, sempre tive. Tenho alguma facilidade de ter que resolver algum assunto, eu resolvo na hora. Não prejudico o meu trabalho por causa disto, mas posso lhe dizer, por exemplo, o exemplo hoje foi 2. Tenho que estar sempre em cima, sempre. Eu tento estar sempre em cima de tudo para que nada falhe. Às vezes falham coisas, às vezes falham, há uma coisa ou outra que não corre bem, mas quem não falha não é humano. Mas tudo o que eu faço, eu tento sempre fazer para bem do despertar e para bem de quem cá está. Há um estatuto do dirigente associativo que deveria dar passos mais largos no sentido de proporcionar a estas pessoas que dirigem os clubes mais tempo para o poderem fazer, porque isto aqui também ocupa tempo, também tem trabalho, há coisas que têm que ser feitas, muitas delas até na hora. Esse estatuto do dirigente associativo podia ir mais longe? Existe algo na lei que protege as pessoas, como eu, no meu caso, que temos direito a horas, temos direito a várias coisas. Existe há uma lei que prevê, não prevê muito, mas prevê ali qualquer coisa. Mas os limites são Mas é assim, mas os limites são muito baixos e eu acho que também não se deve prejudicar a nossa atividade profissional. Porque é da minha atividade profissional que eu pago as minhas despesas e pago tudo. Ou seja, também tem que haver ali um equilíbrio, porque nós estamos aqui porque queremos, somos voluntários, às vezes ouvimos o que não queremos, mesmo assim conseguimos ouvir o que não queremos, e acho que deveria de haver mais um equilíbrio e de haver mais sensibilidade até dos próprios sócios em certas ocasiões. É preciso conseguir ter mais dirigentes, se fossem mais, conseguiam fazer melhor? Sim, se houvesse mais dirigentes com vontade, se calhar conseguia-se fazer mais e melhor. Mas também a verdade é que é muito mais fácil criticar e dizer mal do que fazer algo positivo. Eu dou um exemplo agora recente. Esta sede esteve fechada durante o mês de julho e o mês de agosto. Fizeram-se aqui obras quase gerais, que a sede já não via há alguns anos. E mesmo assim eu recebi críticas porque a sede estava fechada, ou porque isto, ou por aquilo, ou por várias situações. E eu posso lhe dizer que das minhas férias que eu tive, das 2 semanas de férias, porque depois profissionalmente eu tive que regressar mais cedo ao trabalho, porque vi uma baixa de uma colega minha, até nisso eu tive azar este ano nas férias, tive que regressar mais cedo. Eu posso dizer que das 2 semanas de férias que eu tive, férias a sério, só tive 3 dias, foi os 3 dias que eu fui à minha terra. Do resto, eu costumo, em coisa de brincadeira, também sou católico e não gosto de brincar com estas coisas, eu digo que até o Papa Francisco veio às nossas obras, porque nós estávamos aqui a fazer a obra que estávamos a fazer, porque eu fiz questão de estar cá todos os dias com o senhor que se ofereceu, com o sócio que se ofereceu para vir fazer as obras. Nós temos uma gratificação, claro, porque ninguém, mesmo sendo oferecido, o senhor teve aqui um mês inteiro a fazer obras. Mas eu fiz questão de estar cá todos os dias com ele nas minhas férias. Podia ter ido para a praia, com as minhas filhas, podia ter ido passear não sei para onde, mas não era a mesma coisa. Não se sentia a mesma coisa. Mas é a mesma realidade em todos os pequenos clubes, de bairro, de freguesia, a realidade é esta. No que diz respeito ao desportar, o futebol de facto é a modalidade mais praticada e mais conhecida, mas há outras. Há, por exemplo, taekwondo, há lutas olímpicas, há dança e há zumba. Vamos começar pelo taekwondo. Como é que está a modalidade? Já sei agora, que tem mais praticantes esta época. Ano, lá está. Foi uma aposta desta direção. Não nos ligarmos muito. O futebol está arrumado. Então, como costumo dizer, está arrumado. Há uma coisa ali ou outra que às vezes tem que fazer acertos. Mas está arrumado.
estamos a ter novamente um aumento de atletas. Neste momento, este ano, estamos a prever ter outra vez entre os 350 a 400 atletas. Ainda estamos na fase das inscrições, ainda está a ser um bocado embrionário. Mas, por exemplo, no Taekwondo este ano tivemos um boom de atletas já sinais das tais obras que se andou aqui a fazer e do tal investimento que o clube fez. Nesse aspecto eu tenho que agradecer muito aos nossos patrocinadores, porque posso lhe dizer que as nossas obras que nós fizemos aqui, que ainda não estão acabadas, porque lá embaixo no pavilhão remodelámos aquilo, criámos 2 balneários em espaços que já estavam construídos há muitos anos e que não eram reaproveitados. A direção, quando eu falo em nome de uma direção, investimos nesses balneários, comprámos mobiliário novos para os balneários, comprámos uma caldeira de água quente para os atletas poderem tomar banho, criámos 2 gabinetes da modalidade, criámos um gabinete geral da modalidade e depois que está dividido, depois eu posso mostrar, está dividido pelo Taekwondo e pela luta olímpica. Ambas as modalidades têm precisamente o mesmo material que foi comprado para uma modalidade, foi comprado exatamente igual para a outra modalidade. Adquirimos um tatame em segunda mão, mas com pouco tempo de uso, tinha 6 meses de uso. Lá fui eu também num domingo, mais um colega meu da direção que também é responsável de uma das modalidades. Um domingo de manhã fomos para Aveiro para ir buscar o tatame, porque foi um preço excelente e era um tatame bom, novo, quase novo, tinha 6 meses de uso. Ou seja, estas apostas que fizemos estão a resultar em ambas as modalidades. Ainda não está pronto, porque entretanto a gente adjudicou as novas janelas para o pavilhão, que são as janelas que estão lá, já têm o seu tempo, têm 35, 36 anos, segundo alguns sócios me dizem. Ou seja, já precisavam de ser remodeladas, mesmo para nível do calor, nível de luz, mas só vão ser montadas durante este mês. Mas pronto, é um investimento que eu fico feliz. A maior felicidade que eu tenho daquele investimento e dessas obras que foram feitas é agora, depois da sede reabrir, virem ter comigo e dizer assim: parabéns, tu, que és o rosto da direção e também sou quem mais despende de tempo, tu estás parabéns. E o maior orgulho que eu tenho é cruzar-me com atletas dessas modalidades e dizer-me: Sr. Isento, até que enfim que nós temos as condições para praticarmos a modalidade. E não esquecer que estamos a falar de atletas que são campeões nacionais, que são chamados às próprias seleções para representar Portugal lá fora. Não estamos a falar de um atleta que vai só aos distritais e não faz mais nada. E que tipo de atletas são esses? Quando chegam, vêm ainda jovens, é? Bem, posso dizer que este ano temos atletas de 5 anos no Taekwondo. Temos atletas de 5 até aos 18, 19, 20, porque este ano vamos voltar a ter uma classe sénior, porque tivemos atletas que uns regressaram, outros vieram de outras escolas, porque viram as condições que nós reunimos. Temos instrutores do Taekwondo também muito bons, neste caso o Tiago e a Joana. Temos formação. Estamos a falar de 2, por exemplo, estou a falar de 2 treinadores, que no Taekwondo não se chamam treinadores, que é a Joana e o Tiago, que vêm já de pequenos aqui no clube. A Joana, por exemplo, já está há muitos anos no clube. Neste momento, ela própria é a instrutora deles. Ou seja, conseguimos manter os atletas passem a treinadores e sejam eles próprios responsáveis agora pela modalidade. Continuamos a ter a ajuda do Eduardo, do Filipe, do Eduardo Sousa e do Filipe Dias, que são os responsáveis máximos pela escola de Taekwondo do Despertar, devido à categoria que eles têm na modalidade. Mas estamos a falar de modalidades que nos dão atletas que vão às próprias seleções nacionais. Ou seja, tínhamos que fazer este investimento, mas posso lhe dizer que é um investimento que foi pago pelos patrocinadores. Daí eu ter que agradecer muito a todos os patrocinadores que o clube tem e que felizmente são muitos. Muito bem. Quanto à dança e ao zumba, as pessoas que chegam já são diferentes, até porque não há aqui uma preocupação competitiva nestas áreas. Sim, é diferente. Pronto, a dança é mais... São modalidades diferentes, não são modalidades federadas. No nosso caso não são federadas. Mas temos 2 grupos, que é a professora Diana Reis também já está há muitos anos no clube,
a própria família dela, o avô dela, o avô e o tio, são um dos fundadores do clube. O pai foi presidente do clube. Quem chega aqui ao Ou Despertar seja, nunca mais sai. eu gosto de manter pessoas que já tenham, que vivam o clube. E a Diana Reis é esse caso. O avô e o tio são fundadores, a mãe e o pai são sócios desde sempre, ela própria cresceu aqui dentro do Despertar, ou seja, também a Diana tem o espírito de Despertar. E ela tem uma coisa também boa, consegue passar esse espírito para os jovens que ela traz para aqui, para praticarem a modalidade, para praticarem dança, pronto. Muito bem, então no isento, vamos agora centralizar a nossa conversa no futebol, ao cabo e ao resto. Não deixa de ser... Mas, tal como no taekwondo, também na luta olímpica, temos atletas campeões nacionais que recentemente foram chamados à seleção nacional da Espanha, e que o nosso professor, que é o Flávio, que é o instrutor deles, também é meu colega da direção, eu fiz questão de chamá-lo para a direção porque acho que era uma pessoa válida. Também na própria modalidade este ano tivemos um aumento substancial de atletas e também estamos a falar de uma modalidade que dá atletas campeões nacionais. E que levam o nome do Despertar para esse país fora e às vezes até além fronteiras, sim. Quando em representação do nosso país. Centralizando, como dizia, a nossa conversa nos próximos minutos no futebol, ao cabo e o resto é a modalidade mais visível. É a modalidade que mais atletas tem, mas não é que dá mais troféus ao clube. Mas também os troféus não é importante. Mas pronto, recebe a maioria sim, das preferências de quem procura o Despertar. No futebol, o Despertar está presente em todos os escalões. Todos os escalões. Isto começa quando? Com uns 5 anos? Nós temos os escalões de petis e traquinas que começam com 5 anos. Este ano acho que temos 2 atletas com 4 anos, mas que já têm físico para 5. Então nós temos cerca de 60 a 70 miúdos na nossa escola de futebol, nos petis e nos traquinas. Depois a seguir temos 2 equipas de benjamins, temos o Z1 e o Z2. Temos 2 equipas de infantis também, infantis 7 e uma equipa de infantis que joga futebol 9. Temos 2 equipas de iniciados, uma de C1 e outra de iniciados A, ambas as duas na terceira divisão. Depois temos a equipa de juvenis, temos uma equipa de juvenis, não vale a pena ter 2, eu podia ter 2, posso dizer que neste momento temos quase 30 atletas, mas eu podia ter 2 equipas inscritas de juvenis, mas para quê? Para depois chegarmos a meio da época, começa a chover e depois há o menino que fica em casa porque chove, há o outro que fica em casa porque chove, e depois em vez de ter uma equipa completa, tem 2 equipas repartidas. Temos só uma equipa de juvenis, temos na segunda divisão, temos uma equipa de júniores, também com perto de 30 atletas, também na segunda divisão, e temos uma equipa de séniores que está na terceira divisão. Este ano mudámos, temos um treinador novo, meu amigo pessoal, já está há muitos anos, mas uma pessoa já com muita experiência também no futebol, ele próprio foi jogador de futebol. E depois temos a nossa equipa de veteranos, que eu chamo a minha equipa dos velhos, que é tudo malta, como eu costumo dizer, é tudo malta da minha idade, é tudo pessoas, amigos meus, muitos pais de atletas do clube, ou seja, temos ali um núcleo de uma equipa que é metade pais de atletas, outra metade de sócios, outra metade de amigos de ambos, mas que infelizmente tivemos uma contrariedade e antes do campeonato de começar, com o nosso treinador, o José Abrantes, para quem eu mando um grande abraço, que teve um princípio de um AVC, e com o meu conterrâneo, também de manteigas, e vamos entrar amanhã num primeiro torneio de homenagem ao Neno, e não vamos ter o treinador no banco, porque neste momento está com convalescência em casa, mas há de ficar porque ele, apesar de ser muito chato, ele há de voltar porque ele faz falta. Muito bem, desejamos aqui um rápido restabelecimento, até porque é uma baixa de vulto. É uma baixa de vulto. Para a equipe só bebo eu para pôr os veteranos em ordem. António Isento, tendo só, ou podendo só dispor de um recinto desportivo, como é que consegue encaixar todas estas equipes, treinos, jogos,
tudo ali é uma ginástica valente. É uma ginástica valente, da qual também agradeço a todos os treinadores e ao nosso coordenador de futebol, o Pedro. Nem sempre as coisas correm bem, mas isto quando é muita gente nem tudo corre bem. Este ano também as coisas em relação ao campo de futebol mudaram. A Câmara Municipal de Sintra passou-nos a ceder o campo ao abrigo de um protocolo de cedência de instalações desportivas, e nós neste momento temos o campo de futebol de Casal de Câmara a custo zero. Ainda estamos em conversação. Boa ajuda para a vossa tesouraria. É muito boa ajuda, da qual eu agradeço à Câmara de Sintra e neste caso ao vereador do Desporto. E neste momento estamos ainda em fase com um protocolo com a Junta de Freguesia, porque o nosso campo, os balneários não são da Câmara. O nosso campo, os balneários pertencem à Junta de Freguesia. Já tivemos a proposta da Junta de Freguesia. O clube já respondeu a essa proposta. Temos toda a abertura do atual executivo da Junta de Freguesia, do qual também agradeço ao Mário Santos estar sempre disponível para me ouvir e para tentar ajudar. E agora estamos à espera que a Junta de Freguesia nos responda. Nós pedimos. Eu também sou daqueles contribuintes que acham que nós devemos pagar pouco ou muito, mas devemos pagar, porque estamos a utilizar umas instalações públicas. E acho que a Câmara já nos dá uma ajuda, a Junta de Freguesia, por outra parte, poderá nos dar outra ajuda, mas sou daquelas pessoas que acham que o dinheiro público deve ser bem gasto. Apesar dele com o despertar, eu garanto que ele é bem gasto. Aliás, provas dadas, tudo que eu compro, que seja com patrocínio, eu faço questão que os patrocinadores saibam para onde vai o dinheiro que é gasto neste clube. Porque um dia brevemente eu irei embora. Há de vir outro. Se o deixar. Alguém há de vir, mas também não vou deixar o clube na mão. Não vou deixar uma coisa que a mim me custou pessoalmente, às vezes pessoalmente custou-me. Não vou deixar também ir por água abaixo, mas alguém vai ter que pegar, porque ninguém é eterno nas instituições. Continuarei a ser sócio do Despertar, mas quem vier já vai encontrar a coisa melhor. E o que eu encontrei, depois quem vier a seguir irá encontrar melhor do que o outro deixou. Porque eu acho que quem está nestas instituições está para fazer o melhor que sabe e o melhor que pode. Eu, no meu caso, não tenho razão de queixa, porque, se calhar é por mostrar os nossos patrocinadores, quando eu preciso de alguma coisa, nunca dizem que não, pelo contrário. Posso dizer que neste momento o clube está com as contas sãs, temos as obras todas pagas, e se calhar há muitos clubes aqui à nossa volta que não podem dizer o mesmo. Infelizmente, mas pronto, a Câmara Municipal de Sintra ajuda, a Junta de Freguesia de Casal de Câmara também, mas ter estas equipes todas em atividade, isto lá está, depois entra a parte dos patrocinadores, porque isto fica caro. Fica. Por isso temos que imaginar inscrições, temos que imaginar deslocações. Adquiriu-se uma carrinha, foi a direção, porque depois, entretanto, eu saí em 2009 em uma outra direção, eu fiquei como Presidente da Assembleia Geral, a direção anterior à minha adquiriu uma carrinha, que nós agora temos 2 carrinhas. Posso lhe dizer que continua a ser curto, porque ao fim de semana, quando as outras modalidades precisam da carrinha, está estipulado que uma das carrinhas, cada vez que eles precisam, eles levam, também usam menos a carrinha. Mas é preciso uma ginástica muito grande a nível de patrocínios, graças a Deus. Eu consigo ter, na maioria esmagadora das equipas, 3 a 4 patrocinadores por equipa. E pronto, se há um que desiste, eu já tenho outro para ir para ali. Ou seja, sei que está sempre seguro ali. Até porque faz falta. Faz falta. E eu sei que todas estas obras que foram feitas, basicamente foi com patrocínios que nós temos do futebol e que eu consigo angariar e que as pessoas veem que o trabalho está a ser feito. E conheço todos os patrocinadores, trato-os por tu com respeito, mas todos sou amigo deles todos, conheço-os todos e ninguém caiu de paraquedas. E alguns deles tinham filhos aqui a jogar, já não têm, mas continuam a ajudar o Despertar, no caso da empresa que fez as obras, foi a Gentil Obras.
Eu já não tenho filho, mas continuo a fazer questão de os ajudar. Temos também o Marco Barradas, são os nossos, estou a falar nestes dois porque são os principais, são os que têm um volume maior, patrocinam mais. Temos o Marco Barradas, que é um agente Remax de Odivelas, que também é excepcional, não há palavras para descrever, porque além de um patrocinador, é um homem, é um ser humano, 5 estrelas. Se calhar por isso é que eu também no mundo da imobiliária é o que é, eu chamo o CR7 das imobiliárias. E depois todos os outros patrocinadores são importantes, todos eles têm a sua importância, que é muita. E fundamental para o clube. António Vicente, ao abrir a possibilidade de aprender a jogar ou a praticar uma qualquer modalidade, o Despertar está aqui também a desenvolver outra função, que é a de ajudar o crescimento de um futuro cidadão. Tirá-lo da rua, afastá-lo da ociosidade. Ora, isto são funções de outras pessoas, particularmente, que não de clubes desportivos. Essas pessoas, eu até vou dizer, o poder, reconhece o trabalho que fazem e que lhes competiria a eles fazer? Alguns reconhecem, outros não. Falando corretamente, uns reconhecem, os outros não. Se calhar os que a nós nos interessa que reconhecem, mas provavelmente há outros que não reconhecem. Nós temos muitas crianças referenciadas pelo CPCJ, nós evitamos que elas saiam do clube, há uma ou outra que acaba sempre por sair, nós não referenciamos quem elas são, até por sigilo. Normalmente até sou eu que trato pessoalmente disso, mas há algumas, e por incrível que pareça, cada vez mais começam a aparecer em núcleos familiares que aparentemente nada diria que vinha dali, daquele ambiente familiar, que aparentemente é um ambiente familiar normal. E nós tentamos sempre... Nós estamos aqui primeiro para formar homens, não para formar jogadores de bola, nem atletas do taekwondo. Primeiro queremos formar homens e mulheres para o futuro. Também foi essa a principal responsabilidade quando o clube foi feito em 78 pelos 11 fundadores, foi tirar crianças da rua e mantê-las ativas, neste caso no desporto. E continua a ser o nosso foco mantê-los ativos no desporto, mas que eles na escola seja sempre uma prioridade. Eu posso ter que tenho com orgulho dizer que tenho atletas que já saíram daqui, que são engenheiros, são médicos, são doutores. Alguns deles moram no bairro social de Santa Marta, que é o tal dito bairro que diziam que era um bairro social muito problemático, se calhar os problemas eram dos outros lados, e utilizavam o bairro de Santa Marta como um bode expiatório. Eu posso dizer que nesse bairro de Santa Marta, nós temos ex-atletas nossos que neste momento são professores, são engenheiros dos mais bem pagos do país, são arquitetos das várias profissões e estão reintegrados e eram atletas que eram rotulados como sendo de um bairro social. E são casos em que o Despertar, casos reais, em que o Despertar acaba por fazer a diferença. António Vicente, todos nós sabemos que, enfim, a crise em Portugal tem-se alargado a novos... tem tido novos públicos, tem-se alargado a novas famílias, algumas delas estariam há alguns anos atrás até à parte dessa realidade crise, e agora têm que a viver. Ainda é comum, para alguns miúdos, ainda é comum ser aqui o refeitório deles. Ainda é comum chegarem ao sábado. Eu estou aqui a escolher as palavras para não ferir suscetibilidades. Eu digo-lhe que continua a ser muito comum chegarmos ao sábado de manhã e haver atletas que pedem para comer o lanche que nós temos, porque nós temos os atletas, todas as equipas têm lanche,
é comum os atletas, antes de jogarem à bola, pedirem ao treinador se eles podem comer a Santos primeiro. E eu a pensar nisso, por acaso é a primeira vez que eu vou dizer isto, mas eu a pensar nessas situações, as caixas das Santos levam sempre 4 ou 5 Santos a mais para essas eventualidades que acontecem. Estão a ser mais frequentes? Acho que se mantém mais ou menos igual. Nem mais nem menos, mantém-se mais ou menos igual. Isto é uma realidade dura, mas é a realidade também, porque muitos clubes passam. E depois há aqui um papel de um treinador. Um treinador num escalão de formação tem tarefas especiais para além daquelas que dizem respeito à técnica da modalidade que estão a ensinar a praticar. Há aqui muito trabalho de gestão, há aqui muito trabalho de acompanhamento daquilo que se faz até fora do treino e fora dos jogos. É preciso ter a própria formação deles vai nesse caminho, mas é preciso ser especial para ser um treinador de formação. Não é preciso ser especial, é preciso ter sensibilidade. E muito interesse. E muito interesse. E eu, de todos os treinadores que eu tenho, eu acho que são todos capacitados para o que fazem. Neste momento, nós, por exemplo, nas nossas escolinhas dos mais pequeninos, temos um treinador à frente que é o Jorge Alves Filho, que foi atleta do Despertar também, e neste momento está a tirar uma licenciatura em desporto. E tem muita sensibilidade, portanto, por ter tanta sensibilidade, que nós o pusemos na frente da escola, com outros atletas, outros treinadores com quem ele trabalha, e começamos logo na formação a ter esse cuidado específico. São atletas pequenos, são miúdos pequenos, já sabem que são crianças, e tivemos esse cuidado em ter pessoas responsáveis nessas posições. Nos outros escalões a seguir, nos Benjamins, também temos 2 treinadores, ambos por acaso são ambos da direção. Um é o meu vice-presidente, que é o Cláudio Oliveira, que é uma pessoa, sim, aliás, por isso é que ele é meu vice-presidente e eu convido meu vice-presidente, mas tem uma sensibilidade diferente com os jogadores. Aliás, é o treinador que chega à equipa de iniciado C1 e quer voltar para trás, não quer continuar. O treinador queria continuar com os juvenis e com os júniores, mas ele está virado até a agulha dele virada para as crianças. E as crianças gostam dele. E o trabalho que ele faz este futebol é um trabalho muito importante. Para os escalões mais acima, depois temos pessoas mais velhas, já com alguma experiência, mais dedicado, até chegarmos aos séniores e aos veteranos, que já são pessoas com muita experiência. Apesar do treinador dos veteranos não ter o curso de treinador, mas foi uma pessoa que jogou à bola há muitos anos. E nestas coisas, às vezes, o ter o canudo e dizer que tem o cartão às vezes não é tudo, que eu já tive experiências aqui também más, porque não são as experiências boas. Ainda recentemente tive uma experiência má aqui, e ter o cartão e ter o cartão de treinador de nível 1 ao nível 2, isto não quer dizer nada. Para mim até poder ter o nível 3. Mas se ele não sabe lidar com crianças, não vale a pena. Mas não está capacitado para fazer o seu trabalho. Uma questão que eu queria colocar, António Vicente, acho que o clube e na área da formação, as equipas B. O António Vicente concorda com as equipas B. Há quem defenda que elas só servem para faturar, têm esse volteio para secar os clubes à volta com menos capacidade. Secam os clubes à volta, e a maior parte daqueles miúdos depois nem sequer jogam. Os pais pagam. Pois isso é a parte mais importante da equipe. Não tem competição. Aliás, a Associação de Futebol de Lisboa alterou as regras das equipas B. Já não era assim tempo. Sim, do primeiro ano. Aliás, a maioria dos clubes acabou com as equipas B. Agora,
quase a maioria. Tinham equipas B, equipas C, equipas D, e com a nova regra eles acabaram um parte com isso. Mas pronto, se calhar haverá outros presidentes de outros clubes que não concordam, porque aquilo era uma mina, aquilo era mais para encher os copos de dinheiro do clube do que para fazer outra coisa. Pois era preciso que os pais percebessem isso, mas Pois, eles às vezes vão aos jogos e vão aos treinos e às vezes nem deviam ir. Tem havido aqui problemas com alguns pais. Alguns deviam ser proibidos de ver os filhos jogarem. Sim, aliás, os próprios filhos às vezes dizem: mais valia o meu pai não vir ao jogo. Mas não temos tido grandes problemas com isso. Claro, há sempre um pai insatisfeito, ou uma mãe insatisfeita, ou porque o filho não foi convocado, ou porque é isto, ou porque é aquilo, mas a gente já sabe que isso é sempre assim. Mas e às vezes eu digo, eu fui presidente da Associação de Pais daqui durante 4 anos na escola, lidava com os mesmos pais. E eu digo que às vezes eu gostava de ver é que a preocupação de alguns pais com o futebol terem a mesma preocupação na escola. Eu posso dizer que há pais que não... Agora já não acontece muito, que a coisa também foi mudando, o estigma também vai mudando, os pais agora acompanham muito mais. Também é uma coisa que vai-se criando. Nós, por exemplo, eu posso dizer que nós nas nossas equipas, até aos C1s e iniciados, tem muitos pais que vão ver a bola, vão com os miúdos ao futebol. Há uns anos atrás isso não acontecia aqui também. É uma coisa que também tem que se ir mudando, não é? Não é uma coisa que também se muda de um dia para o outro. Mas em relação aos pais, não dou-me bem com eles todos. Há um ou outro que se calhar não gosta, mas é como tu. Em 500 pessoas, se houver 5 que não gostem, eu preocupo-me com essas 5 que não gostam. Tento saber porque é que elas não gostam. Mas assim, eu não posso mudar a opinião de ninguém. Eu, no sítio onde estou, eu faço tudo para o melhor para eles todos, para todas as equipas. Eu faço questão que a caixa da Santos que vai para os séniores é igual e leva o mesmo material que a caixa da Santos que vai para os petits e para os traquinhas. Sempre. Eu faço questão que o equipamento que seja dos séniores é igual ao equipamento que seja dos benjamins. Pois há sempre uns atrasos em certas coisas, mas que não dependem de mim, dependem das empresas com quem a gente trabalha. Nós neste momento estamos a trabalhar com uma marca internacional que é a Puma, que é só uma das maiores marcas que existe a nível mundial. Às vezes acontecem constrangimentos que os pais não percebem. E depois começam a pressionar por aqui e por ali. Eu às vezes tenho de explicar, às vezes já não me dou ao trabalho de explicar, porque não fazia mais nada se não explicar. Mas no nível geral dos pais, não tenho razão de queixa. Muito bem. Na época passada, o Despertar criou uma equipe de séniores. Admito que não tenha sido pacífico nem unânime tomar essa decisão. Isto porque, por um lado, é importante que se dê continuidade ao trabalho de formação que termina nos Júniores. O que é que se faz àqueles rapazes que atingiram a idade de sénior? O que é que se faz àquela gente? Pronto, abandona-se, cria-se a equipe de séniores em alternativa para poderem conviver e poderem jogar. Por outro lado, esta equipe de séniores pode ser um sobressalto permanente para a vossa tesouraria. Não é. Ainda bem. Não é. Ainda bem. Não é, porque a primeira época não foi e a segunda eu estou a trabalhar para que não seja. Nós criámos uma equipa de séniores. Não foi unânime, mas foi maioria esmagadora. Tivemos apoios, continuamos a ter. Eu baseei-me num projeto de um presidente amigo meu, o Luís do Rio de Moro. Porque eu também sempre disse que o dinheiro da formação, dos escalões de formação, não deviam pagar os custos da equipa sénior, que é o que acontece na maioria dos clubes, que eu sei, em que injetam o dinheiro da formação na equipa de séniores. Eu não sou apologista disso, porque tem que se tentar arranjar sempre formas, e eu tenho tentado arranjar. Algum dia pode falhar alguma, mas na equipa sénior, desportivamente, não foi o primeiro ano, porque eu há 5 anos atrás tínhamos feito um ano, mas se calhar por falta de experiência a coisa não correu bem. Mas agora as coisas já foram feitas com mais calma e eu já tinha mais experiência, já tinha outra capacidade. Posso dizer que monetariamente os séniores não deram 1 cêntimo de prejuízo a época passada ao clube.
estão nas contas, foram aprovadas. E não injetámos um único cêntimo da formação nos séniores. Fizemos várias coisas, arranjei os patrocinadores, e agora estamos a fazer o mesmo para o segundo ano. Vou tentar também que os séniores não deem um cêntimo de prejuízo, não posso garantir, mas tudo farei para que a gente chegue ao fim da época, ou eu ou quem cá estiver, que se possa dizer que os séniores não deram prejuízo. E eu acho que é um projeto que serve para andar, porque, como o Sr. Luís sabe, fomos campeões distritais 2 vezes e campeões de série 3 vezes, e alguns destes atletas perderam-se, foram-se embora. Alguns voltaram, estão na atual equipa de séniores. Posso dizer que a atual equipa de séniores tem 5 atletas que foram campeões distritais neste clube, nunca mais ganharam título nenhum, entretanto, com licença, saíram, foram para outros clubes, não ganharam nada, e eles disseram sempre, se o Sr. Dirigente voltar a fazer equipa de séniores, nós voltamos para o Despertar. E assim foi. Eu queria ter trazido mais, não vieram, foram para outros clubes, não posso condenar, que é a opção de cada um. Continuo a ser amigo deles, alguns continuam a vir os nossos jogos. Quando quiserem regressar, têm a porta aberta, porque saíram sempre a bem. Todos os atletas comigo saem a bem, quando querem voltar, têm a porta aberta. Quando não saem a bem ou tentam esconder alguma coisa, depois quando voltam já é mais complicado. Mas neste momento a nossa equipa de séniores este ano temos um outro objetivo. O treinador quer subir de divisão. Eu tenho confiança no treinador, foi escolhido por mim. A ver, vamos como as coisas correm, mas para mim, desde que as coisas corram tudo bem, ninguém se magoa, ninguém se aleja, e à segunda-feira, já são séniores, já a maior parte é tudo trabalhadores, alguns já são pais de família. Eu costumo dizer a eles, desde que eles à segunda-feira entrem no trabalho deles, são e salvos, e aceitarem magoados, para mim está tudo bem. Já é ótimo. Já é ótimo. António Vicente, foi um prazer ter esta agradável conversa Para sobre mim, o Despertar. Creio que todos ficamos a saber mais sobre a realidade deste clube, que representa a freguesia de Casal de Câmara, e se calhar, por que não, passar por aqui, conhecer as instalações do clube, informar-se sobre as possibilidades que o clube tem e que eventualmente possam interessar a cada um de nós, porque, António Vicente, todos os que vierem não são demais. São todos juntos, somos mais fortes. Muito bem, fica a dica. Voltamos para a semana com outro tema e outro convidado.